Muito bem. O Senhor é o meu pastor. Como eu continuo? Se a gente seguir as Bíblias tradicionais, com raríssimas exceções, a gente deveria continuar assim: nada me faltará. Mas eu acho que tem alguma coisa errada aí e gostaria de produzir agora para você um pequeno vídeo para refletir sobre o primeiro versículo do Salmo 23. Eu vou projetar na sua tela o verso em hebraico e vou analisar apenas esse verso. Não farei uma exegese do Salmo inteiro, não, porque eu precisaria de muito tempo. E eu quero que seja um vídeo bastante curto. Mas eu quero problematizar esta questão. Por que nada me faltará? E quero dizer por que eu acho que esta tradução, e consequentemente toda a interpretação que decorre dela, está errada. Deixa então eu projetar o texto hebraico para você poder acompanhar. Bem, aí na sua tela está aparecendo o texto hebraico de Salmo 23, verso 1. É a partir desses caracteres que estão aí na tela que as Bíblias traduzem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bem, deixa eu dar algumas informações gerais aqui. Primeiro, essa primeira expressão, yervá, é o tetagrama com as vogais de uma outra palavra, não importa. Os judeus não pronunciam essa palavra, eles ou substituem a palavra por Adonai, e quando querem se referir à divindade, eles se referem a ela como Hashem, o nome. Mas a Academia Internacional, as universidades de modo geral, convencionaram. Não é que essa é a pronúncia verdadeira, correta e secreta. Não tem nada disso. É uma convenção internacional. Pronunciar como Yahvé. Yahvé. Eu falo Yahvé para simplificar. Não é um título. Senhor é um erro. Você não está lendo a Bíblia quando você substitui por Senhor. Você está aplicando à Bíblia certa decisão teológica dos judeus do período cristão. Então, internacionalmente, eu recomendaria que a gente lesse Yahvé, sem preciosismo, né? Yahvé, não precisa ir tanto. Yahvé. A segunda palavra é, em termos sintáticos, um predicativo do sujeito, né? É a palavra pastor com o prefixo de primeira pessoa. Então, meu pastor, pastor de mim. Então, literalmente seria: Yahvé é o pastor de mim, ou Yahvé é o meu pastor. Eu não acho que o Senhor é o meu pastor é adequado, mas se justifica. Por exemplo, há poucos anos atrás, na Holanda, circulava a tradução mais antiga da Bíblia do planeta todo. Tinha 400 anos a tradução, seria uma atualização. Eles contrataram uma série de tradutores, me parece que 50 tradutores cristãos e 50 não cristãos, para checar se havia ideologia. Foi uma mulher que presidiu a comissão de tradução da Bíblia holandesa. E um problema que eles enfrentaram era como traduzir esse nome, né? Vamos botar Yahvé, vamos botar Senhor. E eles acabaram decidindo por manter Senhor. Foi uma decisão política, não estou fazendo aqui uma denúncia. Estou dizendo que o caráter da decisão foi assumidamente político, não foi uma decisão técnica, foi uma decisão política, consoante a tradição. A igreja da Holanda está há 500 anos traduzindo como Senhor. É uma Bíblia para uso na igreja, não é uma Bíblia para pesquisa. Quem vai fazer pesquisa usa o hebraico. Então, eles mantiveram o Senhor.
Como eu estou aqui me dirigindo a quem faz pesquisa, e eventualmente quem lê a Bíblia com interesses de entender, não estou me dirigindo a quem pretende usar a Bíblia numa leitura no culto na igreja. Não faz sentido nenhum este canal para isso. Então eu recomendo que seja Yahvé, Yahvé, Roi. O Senhor, não. Yahvé é o meu pastor. Aí essa terceira palavrinha é o advérbio de negação, lo, não, não. Ela pode sofrer alterações, né? Por isso, daqui a pouco eu vou explicar por que as traduções transformaram isso aí em nada. Em certas circunstâncias, poderia. Agora, todo o problema está aqui. Todo o problema do verso está nesta palavra. É um verbo, ele está conjugado na primeira pessoa do singular. O sujeito desse verbo é eu. Eu, primeira pessoa do singular. Como as Bíblias são traduzidas? Nada me faltará. O sujeito aí é nada, né? Nada faltará para mim. Ué, mas se o sujeito é de primeira pessoa, por que eles transformaram o sujeito em nada? Porque eles fizeram uma transposição por meio de passos. Eles deram 3 passos. Traduziram assim: não terei falta, eu não terei falta, eu não terei falta de nada, nada me faltará. Ok. Se esse verbo pudesse, nessa circunstância, ser traduzido assim, eu não veria problema. O passo, a transformação em si, é uma tradução do tipo dinâmica, mas funcionaria bem. Se eu pudesse traduzir esta frase como eu não terei falta de nada, então eu não veria problema em você transformar isso, simplificando nada me faltará. É até mais enfático, né? Nada me faltará. Mas isso só seria viável se eu pudesse traduzir este verbo, cujo sujeito é a primeira pessoa do singular, numa frase do tipo: eu não terei falta de nada. Mas eu não posso. Por que eu não posso? Eu vou deixar os 3 artigos que eu publiquei sobre esse salmo nas informações do vídeo, caso você queira checar, e aqui eu vou apenas simplificar. E se você ficar só nesse vídeo, vai ter que assumir que o que eu estou dizendo corresponde à realidade. Esse verbo, na Bíblia, tem 2 tipos de predicação diferentes. Para a gente lidar com Bíblia, precisa lembrar do ensino médio e da professora de língua portuguesa. Os verbos podem ter predicação ou não ter predicação. Eles podem ser transitivos ou serem intransitivos. Esse verbo tem dupla sintaxe na Bíblia. Ele pode ser utilizado sem predicação, ou seja, de modo intransitivo, e ele pode ser utilizado com predicação, de modo transitivo. Mas tem um problema. Quando ele é transitivo na Bíblia, em todas as ocorrências em que ele é transitivo, há o complemento. Eu não terei falta de água, eu não terei falta de pão, eu não terei falta de soldados, eu não terei falta de saúde. Ou seja, o complemento está presente. E o complemento determina que, obviamente, o verbo é de predicação direta. Eu não terei falta. Não terei falta de quê? Não terei falta de pão, não terei falta de saúde, não terei falta de comida, etc, etc, etc. Nos demais casos em que o verbo não tem predicação, ele é intransitivo, a ação faltar recai sobre o sujeito. Aí não é ter falta de alguma coisa. É a própria pessoa
faltar. Por exemplo, quando Abraão está negociando com a divindade a situação de Sodoma e Gomorra, ele faz uma série de perguntas. E se lá faltar um justo? Ele está aplicando esse sentido, né? Há 6 ocorrências na Bíblia em que esse verbo não tem predicação, então a ação recai sobre o sujeito. De modo que aí eu não posso traduzir eu não terei falta de nada. Por quê? Porque não tem complemento. Vejam que eu tenho que inventar a palavra nada. A palavra nada não existe. Eu não terei falta de nada. Nada me faltará. Para respeitar como este verbo funciona na Bíblia, a gente deve aplicar aí o funcionamento dele em todas as passagens da Bíblia onde ele não tem complemento. E aí a ação de faltar recai sobre o próprio sujeito. Então, por conta disso, vou traduzir literalmente e aí eu explico o significado que eu dou para esse verso. Yahvé é meu pastor, eu não faltarei. Como assim eu não faltarei, professor? É não faltar no mesmo sentido daquela expressão comum no Brasil, principalmente dos nossos pais e avós. Se no futuro eu vier a faltar, o que a pessoa estava dizendo? A pessoa estava fazendo referência à morte, né? Se eu vier a faltar, eu fiz aqui um seguro de vida, porque se eu vier a faltar, você não fica desamparado. Compreende? Então, o que o salmista está dizendo é que Yahvé é o pastor dele. Então, ele não vai morrer. O salmista não vai morrer. Eu vou voltar para o vídeo e terminar conversando face a face com você. Muito bem. Essa interpretação funciona? Lembre do Salmo 23. Como termina o Salmo 23? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja, o primeiro verso diz que o salmista não vai morrer. Yahvé é o meu pastor. Eu não morrerei. Eu não faltarei. Tradução literal é eu não faltarei, com o sentido de que eu não morrerei. E como ele termina, habitarei na casa de Yahvé por longos dias. Óbvio, como ele não vai morrer, ele confia que vai habitar na casa de Yahvé por longos dias. Tem outra evidência, professor? Claro que tem. Olha no meio do salmo, no centro do salmo. O salmista está no vale da morte. Mas ele diz: não temerei, porque a vara e o cajado de Yahvé me protegem, me consolam. Não é um salmo de promessa que você vai ter comida, roupa lavada e 3 milhões de reais por mês. O salmista, o autor implícito do texto, está sob risco de morte, está para morrer, mas ele dá um brado de confiança. E a confiança dele é tanta que ele não apenas diz que não vai morrer, ele não apenas diz que habitará na casa de Yahvé por longos dias, ele não apenas diz que caminha pelo vale da sombra, mas a vara e o cajado do pastor que Yahvé o protegem, como ele diz, que aqueles que querem matá-lo, Yahvé vai preparar uma mesa para ele, salmista, na presença desses inimigos. É um texto de vingança, né? Yahvé prepara a mesa da vitória diante daqueles que querem matá-lo. Eu acho que funciona melhor. Aliás, há um comentarista, Silva, que escreveu que em todos os comentários sobre o Salmo 23 no planeta, ninguém consegue explicar direito o que está fazendo aquela mesa ali, né? Uma mesa na presença dos meus inimigos. O que isso significa? Na minha interpretação, é uma referência direta à mesma tradição que está em Juízes, Juízes 1, de 4 a 7, que é quando o rei diz que ele tinha uma mesa
E os reis que ele havia vencido comiam das migalhas que caíam da mesa dele. Essa mesa do Salmo 23 é aquela mesma mesa, o mesmo tipo de mesa. O salmista não apenas não será derrotado, o salmista não apenas não vai morrer, ele vai derrotar os seus inimigos, porque Yahvé há de preparar uma mesa para ele na presença dos seus inimigos. Fico por aqui. O que você acha? Funciona? Yahvé é meu pastor, eu não faltarei. Mas habitarei na casa de Yahvé por longos dias. Bonito, né?